Bom dia, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto desta quinta-feira, dia 13 de abril, está no segundo livro de Reis, capítulo 18, versos de 5 a 7. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Este texto fala do rei Ezequias, e especialmente falando sobre o restabelecimento do culto ao Senhor. Através da história, o povo de Israel tinha momentos em que servia ao Senhor e momentos em que não servia ao Senhor. Enquanto eles estiveram sob a liderança de Moisés e de Josué, eles foram bem-sucedidos, sempre obedeceram ao Senhor através de Moisés e de Josué. Depois da morte de Josué, no tempo dos juízes, o povo desobedecia, era castigado, clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz que livrava o povo. E durante o período que aquele juiz vivia, o povo vivia tranquilo, sob as orientações daquele juiz. Mas com a morte daquele juiz, o povo voltava a não ter alguém para orientá-lo e novamente se perdia. Essa era uma constante no povo de Israel. A partir do momento em que o povo se dividiu, o reinado se dividiu em dois. Então, começou a haver reis que faziam a vontade de Deus e reis que não faziam a vontade de Deus. Tanto pelo lado de Israel, o reino do norte, quanto pelo lado de Judá, o reino do sul. Mas, muito especialmente no reino do norte, que acabou sendo aniquilado pela Assíria. Ezequias, como rei do reino do sul, ele é um rei que fazia a vontade de Deus e ele restabelece o culto ao Senhor. Antes deles, havia altos e baixos, mais baixos do que altos. E agora ele restabelece o culto ao Senhor. Mas o que eu acho interessante é que quando nós confiamos no Senhor, e o texto que nós lemos a partir do verso 5, confiou no Senhor, Deus de Israel. Quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos temer aqueles que aparentemente são mais fortes do que nós. Porque o verso 7 vai dizer: assim o Senhor era com ele, onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Quando nós confiamos em Deus, nós recusamos servir outros deuses. Recusamos servir até mesmo autoridades que não nos conduzem
no caminho de Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos seguir seguros, tranquilos, porque Deus estará conosco. Ezequias é o exemplo que nós temos. Ele era um rei subserviente do reino da Assíria. E agora, confiando no Senhor, ele tem coragem, ele tem autoridade para não mais ser escravo do rei da Assíria, porque ele agora confia no poder do Senhor. Nós não somos escravos de reis, de autoridades, mas nós somos dominados pelo pecado. E quando nós confiamos em Deus, nós nos livramos deste jugo do pecado, porque Deus nos dá condições para vencermos esses pecados e para continuarmos a nossa caminhada junto com Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Que esta quinta-feira possa ser de bênçãos para cada um de nós. Amém.